espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver juntos um exercício bem clássico da FUVEST 2006 de reflexão em espelhos planos. Só que é uma reflexão assim, um nível avançado. Então, nesse exercício, só batendo o olho, a gente já percebe que tem dois espelhos planos e que esses dois espelhos planos estão a 45 graus com a horizontal ou com a vertical e eles estão associados de uma maneira aí. E eu tô com a minha imagem espelhada aqui pra poder mostrar pra vocês algumas coisas interessantes. Então eu tô confusa, assim, que eu me mexo pra um lado e aparece pro outro lado. Mas vamos lá. Então vamos ler o enunciado. Esse exercício diz que em uma exposição organizada em 2 andares foi feita uma montagem com dois espelhos planos E1 e E2 dispostos a 45 graus entre os andares, como na figura. Uma visitante, quando no andar superior, no ponto A, fotografa um quadro Q, obtendo a foto 1, tal como vista no visor. Aí tem a disposição toda, vou tentar descrever a imagem, para caso você não esteja conseguindo interpretar ou caso você não enxergue. Então, a foto 1, que tá do ladinho aí, do lado esquerdo da representação do lugar, ela mostra um quadrado, né? Dentro desse quadro tem uma bolinha, que é tipo uma carinha. Aí tem dois olhinhos, mas o olho esquerdo tá, tipo, aberto e o olho direito tá, tipo, fechado, piscando. Então seria, tipo... A minha imagem tá espelhada. Seria, tipo, assim. E a carinha sorrindo embaixo. Então tem um olho aberto, um olho fechado e a carinha sorrindo. Aí o quadro tá disposto verticalmente do lado da parede esquerda. E aí, de frente com esse quadro, tá representada a câmera, que é a posição A, que é de onde a pessoa tirou a foto diretamente do quadro. Aí, atrás do visor dessa câmera tem o espelho E1 a 45 graus. Aí, isso tudo tá no andar superior. Então, tem uma escadinha que leva para o andar inferior. E aí, o espelho 2 tá como se fosse espelhado desse espelho 1. Então, o espelho 2 tá no andar de baixo e tá a 45 graus, só que ao contrário do espelho 1. Então, o espelho 1, vou tentar descrever de um jeito que dê pra imaginar. Então, o espelho 1 tá na diagonal, assim, tipo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, enquanto o espelho 2 está na diagonal ao contrário, então ele vai da direita para a esquerda, de cima para baixo. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas espero que tenha dado para imaginar. E aí de frente para esse espelho E2 é onde está apontada a câmera que estava como B, então é onde a pessoa vai tirar uma segunda foto, que é o que vem na explicação seguinte. Então na parte de baixo tem uma outra câmera que está apontada para o outro espelho, e a pergunta é: essa visitante, ao descer as escadas, fotografa no ponto B o mesmo quadro através dos espelhos. Então, aí, o espelho E1 vai refletir uma imagem da câmera A, e aí essa imagem do espelho E1 é que vai ser refletida pelo espelho E2, que vai ser fotografado por essa câmera B. E aí a pergunta é: como vai ser vista essa nova foto no visor da câmera na posição B? E aí as opções são a mesma carinha, então de ponta cabeça, ou do mesmo jeito, só que o olho fechado trocado com o olho aberto, ou exatamente do mesmo jeito, ou de ponta cabeça só invertendo os dois olhos, ou viradinho de lado, que é a alternativa E. Então, basicamente, são essas as nossas alternativas. Então, o que a gente tem que fazer é lembrar que para o espelho plano, a gente tem uma imagem bastante específica, né? Que é uma imagem do mesmo tamanho, na mesma direção, só que espelhado, né? Seria uma imagem simétrica. Então, só para vocês lembrarem, né? A gente tem aqui um espelho, ó lá, espelho, meu computador. Então, só para vocês lembrarem como funciona, né? Se o espelho tá aqui e eu tô aqui, vocês estão vendo minha orelha. Então a gente vai ter, se eu levanto a mão esquerda, a minha imagem vai levantar a mão direita, né? Tipo, imaginando que a gente tá vendo isso de frente. Então, normalmente o que a gente tem é só uma imagem simétrica ali, só que a gente tem que lembrar que quando esse espelho tá na vertical, as coisas não são tão simples. Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu tenho aqui uma imagem, aqui o espelho viradinho, né, tá bem representado, mas vou fazer uma pequena representação antes de começar. Se tivesse exatamente assim, e o espelho tivesse na vertical, a imagem que a gente veria, encontrei um jeito de mostrar. Então, aqui tá o espelho, né, meu computador. Então, a imagem que vocês estavam vendo originalmente era assim, ó, olhinho aberto para a esquerda, olhinho fechado para a direita. Se eu aponto isso pro espelho, inverte basicamente a posição dos olhinhos, porque o espelho tá de pé, né? Então, fica o olho fechado para a esquerda e o olho aberto para a direita. Só que o espelho não tá na vertical, de pezinho também, né? Então, não é isso que vai acontecer. Se o espelho tivesse para cima, né? Tipo, tivesse na horizontal, assim, apontando para cima, então o que aconteceria seria o seguinte, vamos tentar de novo.
Aqui estaria a imagem, e aí a imagem formada pelo espelho seria basicamente isso aqui. Deu pra ver bem, né? Seria exatamente de ponta cabeça, só que com o olho aberto ainda pra esquerda e o olho fechado ainda pra direita. Então, se o espelho estivesse na horizontal, né, ele estaria fazendo uma reflexão pra cima ali, e aí seria isso que aconteceria. Porém, não é nenhuma dessas duas situações que a gente tem. A gente tem o espelho a 45 graus. E aí vocês conseguem perceber já olhando pra minha cara, ó, que o negócio vai ser um pouco diferente, né? Quando o espelho tá a 45 graus, as coisas viram como se fosse de lado. Então é isso que a gente vai ter que imaginar. Então vamos lá, a gente não teria um espelho nem um papel para fazer essa questão na prova, né? Então vou tentar fazer na prova e depois eu explico para vocês para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então a gente tem a imagem aqui. A gente tem o espelho a 45 graus. Então eu vou pegar alguns pontos específicos, por exemplo, as duas pontas do olhinho fechado, o olhinho aberto e a boca, que são as partes importantes pra gente saber onde elas vão estar. Aí eu vou fazer a mesma distância até o espelho, lembrando que tem que formar 90 graus com o espelho, e aí eu vou copiar essa distância pro outro lado do espelho, e aí a gente vai imaginando onde que vão esses pontos na imagem. Então vamos lá. Peguei a ponta do olho fechado, fiz um pontilhadinho até o espelho ali, como se fosse uma normal ali com esse espelho. E aí esse mesmo tamanho eu vou pôr para dentro do espelho. Então, esse mesmo tamanho para dentro do espelho, ficou meio torto, né? Mas imagina que tá retinho aí. Então, aqui vai estar a ponta do olho lá dentro do espelho. Vou fazer a outra ponta agora. Então, seguindo a mesma distância até o espelho, vou copiar a mesma distância para o outro lado. Ficou um pouquinho maior, porque essa outra ponta estava um pouco mais longe. E aí, a gente percebe que o final dessas linhas ali faz com que esse tracinho que era horizontal inicialmente vire um traço vertical. Então, a hora que eu for desenhar o olho fechado, ele vai ser agora uma coisa vertical e não mais horizontal. Isso tudo do primeiro espelho, tá, gente? Muita calma, não vai marcar alternativa ainda. Vou fazer agora o meio, assim, do olho aberto, pra gente saber mais ou menos onde ele vai estar. Ele tá um pouquinho mais longe, né, do que o olho fechado. Então, ele vai um pouquinho mais longe lá pra cima, o que faz com que ele fique pra cima desse olho fechado. Então, o olhinho aberto vai estar mais pra cima do que tava o olho fechado na vertical. E aí já fica um pouco fácil da gente imaginar que agora a carinha tá virada de lado, né? Como era esperado. Aí o sorrisinho, vou pegar as duas pontas do sorrisinho, né? Tipo, eu fiz em roxinho agora pra gente conseguir visualizar melhor. Então agora veio mais ou menos na reta do olho fechado, o que era esperado, porque eu peguei a ponta do sorriso que tava embaixo do olho fechado, só que tá mais pra direita. Então quer dizer que o sorriso vai se formar pra direita, né? E aí vou pegar a outra ponta do sorriso, que vai se formar um pouco mais pra cima, porque agora estava embaixo do olho aberto. E o olho aberto tá mais pra cima. Então faz sentido. Então a imagem formada seria mais ou menos uma coisa assim, né? Mas tá feio, né? Então vou pôr a imagem bonitinha ali como seria. Então o olho fechado tá pra baixo, o olho aberto tá pra cima e o sorriso tá pra direita. Então ficaria mais ou menos assim a nossa imagem do espelho E1. Então o espelho E1 forma exatamente essa imagem aqui. Como é que a gente visualizaria isso usando um espelho? Então vamos lá. Aqui temos a carinha, aqui temos o meu espelho. Aí, eu tenho que encaixar ele direitinho aqui, né, gente? Senão vocês não vão conseguir ver. Calma, muita calma, que tá faltando coordenação aqui. Agora vai. Com a outra mão eu consigo melhor. Aí, agora sim, mais pra cá, ó. Então tá a 45 graus. Se eu virar a folha assim, fica mais fácil de ver. Ah lá, muito bom. Então, virou exatamente 45 graus, olhinho aberto pra cima, olhinho fechado pra baixo, sorrisinho pra direita. Só que isso não é a nossa imagem final, né? Isso é só a imagem do E1. E a gente não teria um espelho pra fazer isso no dia da prova, né? Então tem o truque, lembram do truque? Se a gente tem o espelho aqui, a gente imaginar a imagem formada por ele, só a gente dobrar a folha exatamente onde estaria o espelho, e aí a gente vê como é que se forma ali atrás, ó. Exatamente o que a gente desenhou. Olhinho aberto pra cima, olhinho fechado pra baixo e sorrisinho pra direita. Só que isso não é o final, né? Isso é só a imagem formada pelo E1. Então agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa pro espelho E2. Eu vou fazer de novo nos 3 métodos. Primeiro o desenhinho, que é o que a gente poderia fazer numa prova. Depois eu uso o espelho. Depois eu faço a dobradura do mesmo jeitinho. Então, aconselho vocês a darem uma pausa agora e tentar imaginar tudo isso pro espelho E2, que agora tá lá embaixo, né? Tá 45 graus lá pra baixo. Então vamos lá, muita calma nessa hora. Tava falando sozinha, esqueci de pôr pra gravar. Vamos lá. Então, vou sair da frente pra gente poder fazer a outra parte, né? Lembrando que o espelho 2 agora tá lá pra baixo. E ele tá bem mais longe, né? Mas eu não tenho espaço pra fazer bem mais longe. Então, eu vou fazer uma adaptação aqui só pra gente imaginar o formato, né? A distância não importa, ele só quer saber o formato que vai ter essa carinha no final. Então, some com a imagem original, ela não importa mais. Agora a gente vai ter um outro espelho que tá a 45 graus de outra maneira. Então, eu vou desenhar ele dessa outra maneira. Aí, a gente vai fazer o mesmo esquema do anterior, né? Então, eu vou pegar cada um daqueles mesmos pontinhos, então os dois olhinhos, os dois pontos do olho fechado, depois no meio do olho aberto, depois o sorrisinho, e vou ver onde cada um deles vai fazer se formar uma imagem. Então, eu vou começar pelo olho fechado.
Vou pegar a primeira ponta de baixo do olho fechado. Vou seguir a 90 graus com o espelho, pegar a mesma distância para o outro lado. Então, eu já sei que a ponta do olho fechado vai estar aqui embaixo. A ponta do olho aberto está um pouco mais para cima, então a hora que eu trouxe ela para dentro, ficou um pouco mais longe. E um pouco mais longe faz com que essa ponta agora vá para a direita. Então, nosso olho, que estava de pezinho fechado, agora ele está deitadinho. Já vou desenhar ele ali bonitinho. O olho aberto, vou pegar um ponto lá no meio, do mesmo jeito que eu fiz antes, mesma distância para dentro do espelho. Também estava um pouco mais distante, dado que ele estava mais para cima. Então agora ele veio mais distante, quer dizer que ele veio mais para a direita do espelho. Então, o nosso olho que estava fechado está mais para a esquerda, e o nosso olho que estava aberto está mais para a direita. Falta o sorrisinho. Agora vamos fazer o sorrisinho. Então, o sorrisinho aqui, fiz em roxinho, né? A parte de cima do sorrisinho veio para cá, que estava, no caso, embaixo do olho aberto. E a outra parte do sorrisinho, que estava mais perto do olho fechado, veio para cima do olho fechado. Então, agora o nosso sorrisinho tá para cima dos olhinhos. Quer dizer que a nossa carinha tá de ponta cabeça, né? E aí eu posso desenhar o sorrisinho, mas, de novo, né? Meu desenho tá meio feio. Então, eu posso trazer o original aqui pra gente conseguir imaginar melhor, mantendo o olho fechado pra esquerda, o olho aberto pra direita. Fiz ao contrário. O sorrisinho tá pra cima dos olhinhos. E aí a gente já sabe qual é a resposta certa, que é a letra A. Então, até aqui, ok, né? Fizemos assim. E vamos pro procedimento agora. Então, lembra, ó, a gente tinha essa imagem originalmente. Fez a primeira reflexão, a gente veio para essa imagem aqui. Ok, então a nossa imagem aqui, eu vou fazer ela mais forte pra vocês verem, peraí. Então, essa imagem aqui, que eu acabei de fazer mais forte, é a imagem formada pelo espelho E1. Então, muita calma nessa hora. Aqui estava a imagem, aqui estava o quadro original. A gente faz a primeira dobra ali no espelho 1. Essa foi a imagem que se formou. Desenhei ela mais forte agora. Agora, a gente vai ter que pensar o quê? Essa imagem vai ser refletida pelo espelho 2. Então, vou pegar o espelho, vou posicionar ele aqui do jeitinho que ele deveria estar, que é assim. E aí, a gente tem a imagem se formando. Vocês conseguem ver ela ali embaixo, ó. De ponta cabeça, exatamente do jeito que a gente tinha desenhado, o olho fechado para a esquerda, o olho aberto para a direita, o sorrisinho para cima. Então, é como se desse mais uma virada e mais uma espelhada na imagem, né? Então, usando o espelho, é a mesma coisa que a gente chega. E usando a folha, né, a gente pode dobrar exatamente do jeito que seria o espelho E2, e aí ele ficaria... Agora vai ser difícil porque ficou muito grossa a folha, peraí. Vamos ver se vai dar para enxergar. Então, nossa... Muita calma, gente, muita calma. Espero que dê pra vocês verem. Então, a imagem original era essa, a gente dobrou, formou essa outra imagem aqui. Agora, o nosso espelho 2 tá nessa mesma configuração que estava no desenho, então a gente vai ter que dobrar o espelhinho pra cá. E aí não dá pra ver muito bem, porque ficou duas folhas de grossura ali em volta, né? Mas dá pra enxergar mais ou menos, vou fazer mais forte pra vocês verem melhor como é que tá. A bolinha tá aqui exatamente do jeito como a gente tinha desenhado ali. Ai, ficou bem feio, mas é isso aí, gente. Ficou aqui, ó. Calma lá, assim. Então, aqui ficou, ó, a imagem que tinha antes e a que tinha antes. Então, aqui é a primeira, dobramos, vem a segunda e dobramos uma terceira vez. Aliás, uma segunda vez, vem a terceira imagem, que é mais uma vez a mesma coisa. Então, vocês podem escolher aí a técnica que vocês gostarem mais. Em uma prova, às vezes dá pra usar de dobrar o papel, depende muito da prova. Se tiver escrito atrás, provavelmente você não vai enxergar nada. Mas você pode treinar usando, tipo, a tela do celular, porque ela também reflete um pouquinho, né? Então, se bota a tela do celular na posição do espelho, você vai conseguir enxergar a imagem refletida através da tela do celular. Então, é uma outra técnica. E é isso, gente. Eu espero que tenha dado pra vocês visualizarem, que tenha dado pra vocês entenderem. Eu não tinha encontrado nenhuma resolução no YouTube parecida com essa, então espero que tenha sido útil. Se foi útil, deixem um joinha e se inscrevam no canal pra vocês acompanharem outras resoluções minhas, porque, né, gente, eu me embananei inteira aqui com a imagem espelhada, mas, enfim, me contem aí nos comentários se deu pra entender. Se ficou alguma dúvida, vocês me avisam. Se vocês não entenderam muito bem, continuaram confusos ainda, eu vou deixar indicado no final alguns vídeos em que eu resolvo exercícios semelhantes, mas um pouco mais simples, pra facilitar a visualização inicial de vocês, depois de vocês chegarem nesse, que é um nível um pouquinho mais avançado, né? Então é isso, tchau, tchau, se cuidem e até a próxima.